Vamos à Escritura, Romanos, capítulo 6, a partir do verso 15, na Nova Versão Transformadora, a palavra diz assim: Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos à vida de justiça, retidão aqui, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que costumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Por favor, tome o seu lugar. Hoje é uma data significativa para o povo brasileiro. É o dia 7 de setembro, dia em que celebramos a nossa independência. A independência do Brasil, ela, quando a gente compara, ela é algo relativamente recente, porque dos 500 anos que nós temos de história, desde o descobrimento, 300 desses anos foram passados com o Brasil sendo colônia, e a metrópole era Portugal. Nós temos 200 anos de independência, ou seja, nós tivemos mais tempo como colônia do que temos como independentes. E a história da independência do Brasil, ela é cercada de uma série de outros fatos que aconteciam pelo mundo todo. E quando a gente volta no tempo antes do 7 de setembro de 1822, a gente vê que algumas coisas estavam acontecendo, tanto no mundo como no Brasil, e tudo isso contribuiu para que a gente chegasse a ser independente. A pastora Valéria e eu tivemos a oportunidade de conhecer, visitar o Museu da Independência o Museu da Inconfidência Mineira, na cidade de Ouro Preto, no glorioso estado das Minas Gerais. E uma das coisas que, ao ler esse texto, me veio à memória do que eu vi lá, é que alguém só é independente ou só busca independência quando ele se sente incomodado. Vou falar de novo. O desejo pela independência, ele só brota no coração de quem está incomodado com a opressão ou com a dependência. Quem está tranquilo não tem problema em ser dependente ou ser colônia. Quando a gente olha para a história do Brasil, a Inconfidência Mineira, que aconteceu em 1789, alguns meses antes da Revolução Francesa, data que marca a Revolução Francesa, quando a gente observa aquele momento, o que estava acontecendo? Vila Rica, hoje se chama Ouro Preto, Vila Rica fazia muito jus ao nome. Lá atrás, coisa de 100 anos antes, mais ou menos, o pessoal achou ouro naquela região. E o ouro ele estava em níveis mais próximos do solo.
Eu tenho que tomar cuidado, porque o Ariel está bem ali, gente, né? E ele é geólogo, e aí eu tenho que medir as palavras bem, né? Para não falar bobagem. O ouro estava bem próximo ao solo, e aí o que acontecia? A extração era muito fácil. Obviamente, tinha ouro, extraía fácil, muito ouro. E aí o que aconteceu? Quando descobriram o ouro, a coroa portuguesa falou o seguinte: ninguém entra, é tudo nosso. Né? O Brasil era colônia, tudo que se produzia no país tinha que ir para Portugal, e de lá se distribuía para as nações, ou tudo que entrava no Brasil tinha que vir de Portugal. Os nossos portos eram fechados, isso só muda com a chegada da família real, né? O Dom João VI é quem abre os portos do Brasil em 1808. Bem, o ouro era fácil, aparecia muito ouro, então existia o tal do quinto da coroa portuguesa. O quinto, a parte, o quinhão que era da coroa portuguesa. E o resto ficava para quem está explorando, para quem está vendendo, enfim, aquela história toda. Só que o ouro começou a diminuir. Ele começou a ficar cada vez em profundidades maiores, mais difícil a extração. Então, percebam que enquanto está todo mundo ganhando, está todo mundo feliz. Quando o ouro começa a ficar mais difícil, a coroa portuguesa diz assim: mas por que o meu pedaço está diminuindo? Ah, Sua Majestade, é porque o ouro está mais difícil. Negativo, vocês estão roubando de mim. Eu quero do mesmo jeito que estava antes e mais. Mas, Sua Majestade, não dá, né? Está mais difícil. Eu não quero saber se o pato é macho, eu quero o ovo. Entendeu? É isso aí. Não vai ter mais o ouro do jeito que eu quero. Estabeleceu-se o dia da derrama. Alguém lembra disso na escola? O dia da derrama. O que significa o dia da derrama? A gente vai pesar o ouro que é da coroa. Se não tiver suficiente, vocês vão responder, inclusive com as propriedades de vocês, porque o ouro da coroa precisa ser mantido. Nesse momento em que a coisa incomoda, brota o sentimento da independência. Ou aflora mais, veja bem, o mundo está em polvorosa. Né? Está tendo transformação social no mundo inteiro, isso está chegando devagarzinho no Brasil. Mas o incômodo com a situação é o que leva a pessoa a querer ser independente. Quando a gente vai para 1822, quando Dom Pedro I declara as margens do córrego, do riacho, do Ipiranga, a independência do Brasil, naquele primeiro momento, de todas as províncias brasileiras, apenas 3 se juntam à causa do príncipe regente: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Outras províncias dizem: de jeito nenhum, nosso negócio é continuar ligados à metrópole, com o que quer que seja que venha de lá, com as decisões que vierem de lá, não importa, nós queremos ficar ligados. Caso de Pernambuco, Pará, Amazonas, enfim. Outras províncias. Algumas ficaram no meio da briga, é o caso da Bahia, né, em que se celebra a segunda, ou a data definitiva, vamos dizer assim, da independência do Brasil, em 2 de julho. Mas o negócio não foi assim exatamente todo mundo. Então o príncipe regente diz: independência ou morte, todo mundo se levanta, aplaude e diz: agora é nós. Não foi assim. Por quê? Porque existiam interesses de pessoas que continuariam ganhando ou sendo privilegiadas com aquela situação. Inclusive, delegados que estavam nas cortes portuguesas que abominaram a ideia, naquele primeiro momento, da independência do Brasil. O que eu quero dizer com isso tudo? Quando a gente lê o texto, você vai perceber que é mais ou menos isso que acontece em relação ao pecado.
As pessoas, o ser humano, ele é dependente do pecado, porque o pecado, ele passa doce na boca também. O pecado dá prazer. O pecado, ele deixa você ser felizinho, alegrinho. Te dá uma coisinha boa aqui, outra coisinha boa ali, embora ele esteja te explorando e te levando à morte. E enquanto a gente não percebe que o pecado está nos destruindo, a gente se alia e se abraça com o pecado. E é difícil dizer, eu não quero mais pecar, quando eu só tenho as benesses do pecado. Mas deixa eu te dar uma notícia. Nós lemos aqui que o salário do pecado é a morte. E assim como colônias são exploradas pelas suas metrópoles, o pecado vai, em mim e em você, sugar tudo o que a gente tem e nos jogar no chão. Mas a dádiva de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você e eu precisamos entender que Deus, ao nos criar, sabia o que era bom para a gente, mas a gente se permitiu ser escravizado, explorado pelos nossos próprios desejos. E o resultado é isso que nós estamos vendo em toda a humanidade. Degradação, morte, doença, tragédia. Esse é o salário do pecado. Acontece que em nós mesmos nós não tínhamos nenhuma força para dizer eu quero ser independente do pecado. Mas vem Jesus, aquele que nos criou, morre na cruz do Calvário, entrega o seu próprio corpo para comprar a nossa independência do pecado. E é isso que a gente está celebrando aqui hoje. No seu próprio corpo, ele recebe o castigo que hoje nos traz a paz. A sua própria vida é entregue e derramado o seu sangue em nosso lugar. Lá atrás, o Brasil, para ser independente, entrou numa situação de caos financeiro, porque nós não tínhamos dinheiro. Quando a família real foi embora do Brasil, em 1821, rasparam todo o dinheiro que tinha aqui, levaram todo o dinheiro, a gente não tinha nada, não conseguia pagar nada. No dia da independência, os melhores oficiais estavam com 2 meses de salário atrasado. Pois é. E aí a gente começou a entrar numa dívida absurda, um negócio de maluco, para conseguir pagar a nossa independência. Preste atenção. Jesus pagou a sua independência, você não deve mais nada. Está pago. Então, celebre a sua independência do pecado hoje, porque Jesus fez isso. E se você está amarrado com o pecado, deixa eu te dar essa notícia. Jesus Cristo te deu condição de você hoje gritar: eu quero ser independente do pecado, eu quero me livrar do pecado, eu não quero mais nada com o pecado. Jesus te dá esse direito, essa autoridade, esse poder. Rompa com o pecado, rompa com o ciclo do pecado, ele só leva à morte. Segundo, é que quando alguém se torna independente, a gente tem essa ilusão de que agora que eu sou independente, eu não devo mais nada a senhor ninguém. Não é isso? Se eu sou independente, eu mando no meu nariz. Quantos independentes nós temos aqui hoje? Tem alguém independente aqui? Quantos independentes? Olha lá. Não é? Todo mundo aqui, não é? Você faz o que você quer?
Pois é. Se você andar a mais de 60 na L2, aqui na frente, eu estou doido para andar a 120 na L2, de ponta a ponta. Você vai ser multado. Mas você é independente. Eu quero entrar num avião, chegar lá no aeroporto agora e entrar no primeiro avião para ir para, sei lá, né? Você faz isso? Não. Você é independente, mas você não chega lá e fala assim, estou entrando. É ruim, hein? Cheguei, estou aqui, mas é ruim, hein? Essa independência nossa, ela não significa que ninguém tem autoridade sobre nós. A nossa independência, ela está condicionada a outras regras. No dia que o Brasil deixou de ser independente de Portugal, nós não seguiríamos mais as regras portuguesas, mas nós tivemos a nossa Constituição, o nosso conjunto de regras. Como que nós viveríamos? A gente ainda estava dependente de outras pessoas que nos ajudaram financeiramente e até militarmente para a nossa independência e tudo mais. Então a gente não está bem assim, não é? Estou independente, agora eu saio por aí e faço o que eu quero. Não funciona assim. E esse aqui é o grande segredo quando nós falamos de independência do pecado. É que não tem jeito de você ser independente do pecado e viver agora numa zona de limbo. Se você está independente do pecado, você precisa se tornar dependente de Deus. Se você se tornou livre do pecado, você precisa se tornar servo de Deus. E o texto aqui usa esse termo muito forte. Se você deixou de ser escravo do pecado, você precisa se tornar escravo de Deus. Afinal de contas, eu e você fomos criados para o louvor da glória de Deus. Esse é o propósito da nossa criação. Você não foi criado aqui para se promover, você foi criado, o propósito da sua criação é glorificar a Deus. Ou seja, se você não estiver ligado com Deus, você vai estar ligado ao pecado. E se você se libertar do pecado, você precisa estar ligado com Deus. Existe uma lei de Deus que a gente precisa obedecer. Existe um trato de Deus conosco que a gente precisa observar. Porque se você não é escravo de Deus, se você não é servo de Deus, necessariamente você é escravo, servo do pecado. Não existe zona neutra. É assim que a Bíblia trata. E o convite para nós hoje é, como nós lemos aqui, obedecer a Deus, porque isso nos conduz a uma vida de retidão. Você gosta das coisas certas? Você tem que andar com Deus. Você quer ser feliz nessa existência? Você precisa ser servo de Deus. Você quer ter sucesso nessa vida? Plenitude? É só com Deus. Porque o pecado te leva à morte e à destruição. Alguém vai dizer, mas seguir a Deus é muito difícil. Seguir a Deus exige demais, a gente tem que dizer não para muita coisa. Pois é. A questão é que a gente precisa aprender a dizer não para nós mesmos, porque o pecado é exatamente o império das nossas vontades. As minhas vontades mandam, e eu chamo isso de liberdade. Só que as minhas vontades me levam para a morte. Eu preciso me libertar das minhas vontades e me envolver com o meu Criador, porque dele vem a vida. E é disso que Jesus está tratando
quando ele vem a esse mundo? É para nos abrir esse caminho de volta para Deus, para que a gente tenha vida em Deus, tenha vida nele, para a glória do seu nome. Vamos à história da Bíblia. Um fato narrado em Mateus, capítulo 8, Marcos, capítulo 5, Lucas, capítulo 8. É o mesmo fato. Jesus chega numa região fora ali da sua região natal, uma terra chamada Gadara, ou Gedara, enfim. Quando Jesus chega lá, ele desce do barquinho, que ele cruzou de barco, e ele é recebido por um homem que está absurdamente endemoniado. O texto de Lucas traz uma foto desse homem. Diz que esse é um homem possuído por demônios. Fazia muito tempo que ele não tinha casa nem roupas e vivia num cemitério. Esse espírito tinha dominado o homem em várias ocasiões, mesmo quando era colocado sob guarda, com pés e mãos acorrentados, ele quebrava as correntes e, sob controle do demônio, corria para o deserto. Como é que o ser humano chega num estado de degradação como esse? É aqui que o pecado quer conduzir o ser humano. É isso aqui. Esse aqui é o retrato mais nítido do que é a morte. Porque a gente pensa na morte física, mas a morte é isso aqui, é a total desfiguração da imagem de Deus no ser humano. Quem olha para aquele ser não vê nele um ser humano, vê nele um bicho. E quando a gente fala de Setembro Amarelo, de valorização da vida, a gente precisa lembrar disso aqui. É além desse nosso ímpeto de querer ver as pessoas bem e você se abrir e falar dos seus sentimentos e das suas emoções, sim. Não se permita entrar em quartos escuros e ficar neles. A gente é comunidade para poder se apoiar mutuamente, ter aqui a alegria do Senhor entre nós, falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, glorificando ao Senhor, abrindo o nosso coração, sendo ajuda uns para os outros. Agora a gente precisa entender que valorizar a vida também significa levar uma palavra de salvação para quem está desfigurado como ser humano, para quem o pecado dominou e acabou com tudo. Esse homem não tem ninguém. Eu fico pensando, quando esse homem está sozinho, não debaixo da ação dos demônios, que ele está calado, morando no cemitério. Como é que está o coração desse homem? Sem roupas, magro, esquelético. O que passa na cabeça dele? Quem que ele tem? Quem no mundo lembra dele? Quem no mundo quer recebê-lo em casa? O coração dele entra em polvorosa. E essas emoções que estão absurdamente negativadas, eu vou botar esse termo entre aspas, abrem espaço para outros sentimentos brotarem e aí o demônio se manifesta de novo, e aí o negócio, uma mistura de espírito e alma corrompidos. O pecado leva até aí, e aí Jesus entra na história. E quando Jesus estabelece um diálogo, curiosamente, não é nem com o homem, Jesus conversa com aquele porta-voz de uma legião de demônios, que são autorizados a entrarem em porcos e se lançarem no mar. Aquele homem se vê liberto.
Jesus conversa com o homem agora. Perceba que quando o pessoal da cidade vem, depois de ver aquela loucura de porcos, 2.000 porcos, se jogarem de um precipício, vem todo mundo ver o que aconteceu, e olha o registro da cena, os porcos todos correram e se jogaram do precipício. O que aquele cara aprontou agora? O que o louco do cemitério fez dessa vez? Que até os porcos morreram. E quando eles chegam lá, o louco do cemitério está sentado, vestido e conversando com Jesus. A restauração que Jesus quer fazer em nós é desse tipo. Essa é a proposta do Evangelho, de nos restaurar nesse nível. De nos tirar desses quartos escuros e sombrios que o pecado nos leva e curar a gente de dentro para fora, inclusive as nossas emoções, inclusive por meio do diálogo com quem sabe ouvir e orientar, que é o caso de Jesus. Mas agora perceba, olha o final dessa história. É que o homem não aplaude Jesus e diz, muito obrigado, valeu Deus. Uhul! Estamos juntos, Deus! Vou viver minha vida agora. Não, ele entende o que é ser verdadeiramente livre e ele pede para Jesus, eu quero ir com o Senhor. Não é só ser livre do pecado, é ser livre do pecado e me unir a Jesus, porque nele está a vida. Aliás, é isso que João fala, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A independência do pecado e do poder das trevas necessariamente exige uma sujeição à pessoa de Cristo. Aquilo que ele faz, a sua lei, a sua regra, aquilo que está no seu coração, eu me sujeito e aqui sim eu tenho liberdade. E Jesus diz para ele, amigo, eu estou com você. Você quer realmente glorificar meu nome? Você vai ter oportunidade de crescer nisso daqui a pouco. Um pouco mais, mas por hora. Vai para a sua casa. E não vai para a sua casa para chegar lá e dizer, gente, olha aí, toma aqui de volta. Vou ser produtivo na sociedade e tal. Não. Isso vai acontecer. Mas você chega na sua casa e conta para os seus o que Deus fez na sua vida. Olha para o tio de novo. Olha aqui. Não é você ser livre e agora você vai fazer o que você quer. Se sujeite a Jesus. E o que Jesus está dizendo para ele é, o que eu quero de você, vai para os seus e conte lá o que Deus fez na sua vida. O resto vai vir atrás, o resto vai vir junto, o resto vai vir no combo. Ser sujeito à lei de Cristo, às vezes, contraria a nossa própria vontade. Puxa vida, eu queria tanto viver com Jesus, viver na igreja. Eu queria tanto poder me agarrar assim e ser, né, fazer o BAN, né, de repente você fazer um negócio como missões, de repente eu queria ir para... E Jesus vai dizer, amigo, olha só, você quer viver na obediência a mim, faz o que eu estou falando, e a ordem para você, no caso dele, é vai lá no meio dos seus e fala o que Deus fez por você, e tá bom, por hora tá bom. Puxa vida, eu queria agradar a Deus de forma diferente, mas é assim que Deus diz para você que Ele quer que seja, que Ele quer ser agradado. Mude sua vida. Conte para os outros o que Deus está fazendo em você agora. A independência gera sujeição à lei de Deus. A independência do pecado deve gerar sujeição à lei de Deus. E essa é a porta, a chave, o segredo da verdadeira felicidade para a gente. Amém.
Ó Deus, nesta manhã de 7 de setembro, nós queremos te dizer aqui da nossa gratidão pela porta que o Senhor nos deu para a nossa independência do pecado. Porque o Senhor nos deu condições de dizer: nós não queremos mais nada com o pecado. Nós somos gratos porque o Senhor nos oferece esse abraço de acolhimento de volta, de podermos ser amigos de Deus, filhos de Deus, recebidos na casa, co-herdeiros de tudo com Cristo. Obrigado, Deus. Somos gratos porque o pecado sobre nós não dominará mais. Perdoa-nos pelas vezes que a gente escorrega, pelas vezes que a gente te desagrada, a gente te ofende, é verdade. Mas não queremos fazer isso, não temos alegria nisso, não temos prazer nisso, não queremos isso. Perdoa-nos. Somos gratos por Jesus e celebramos isso nesta manhã, por meio da ceia, ao comermos o pão, bebemos o cálice. Nós celebramos a vida de Deus. Senhor, eu quero te pedir, pela minha irmã e pelo meu irmão que estão aqui ou assistindo agora, que estão dominados ainda em alguma área da sua vida pelas forças do pecado, eu quero te pedir, Senhor, traz libertação nessa manhã. Traz libertação nesse momento, para a glória do teu nome. Traz libertação verdadeira. Muda, Senhor, esse quadro. Senhor, eu quero orar por esse que está envolvido, Senhor, com situações na sua alma, nos seus sentimentos e nas suas emoções, que está com dificuldade de perdoar, que está com dificuldade de abrir mão, que está com dificuldade, ó Deus, de perceber o bem do outro. Eu quero te pedir, Senhor, libertação nessa vida também, para que esses sentimentos, essas emoções não tenham espaço para a prática do pecado tampouco. Que haja mudança integral na vida, mudança integral na vida, para a glória do teu nome. Seja assim, o Senhor exaltado. Que haja liberdade do pecado, liberdade dos desejos, do império dos desejos. E recebe-nos com a nossa alegria de participar desse momento diante de Ti. Amém, amém, e glória a Deus, e glória a Deus.